Às 8h02, já demos a notícia mais cedo, mas para quem acordou agora, às 8 em ponto, foi preso o suspeito de ter estuprado. Por que a gente fala suspeito? Porque ainda não tivemos a confirmação de que seria mesmo o homem responsável pelos estupros. Até onde a gente sabe, ele ainda não foi reconhecido pela família, por isso a gente usa esse termo. Mas ele foi preso na região de Betim, na Grande Belo Horizonte, e a Letícia Cardoso já conseguiu apurar mais informações. Ele está a caminho do Espírito Santo. Letícia, bom dia mais uma vez. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla. Já está a caminho do Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Esta prisão aconteceu na madrugada de hoje, na cidade de Betim, região metropolitana de Minas Gerais. Detalhes de como ele foi encontrado ainda não foram divulgados por parte da Secretaria de Segurança Pública, e nem eles informaram também, Megali, se ele vai diretamente para São Mateus, onde corre todo esse crime, esse inquérito, ou se ele vem aqui para Vitória, ou se ele será apresentado diretamente na Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ainda há essa dúvida. Segundo o próprio governador Renato Casagrande, foi o único a se manifestar, além da nota da Secretaria de Segurança. Dados, informações, detalhes sobre essa prisão serão dadas assim que esse suspeito chegar aqui ao Espírito Santo e também passar por todos os procedimentos, né, antes de ser encaminhado para uma unidade prisional aqui do Estado. Ô Letícia, a gente até agora há pouquinho estava falando aqui sobre não termos dados a respeito deste homem, de não termos o nome, de não ter uma foto. Aí muitos ouvintes falaram, não, tem foto que circulou e tal, e a gente está tratando com devido cuidado, porque às vezes circula uma foto de alguém que não é essa pessoa. Uhum. E aí tá feito o estrago na vida dessa pessoa que nada tem a ver com esse criminoso. A polícia já deu informações oficiais a respeito deste homem, quer dizer, nome confirmado, tem a foto que foi divulgada para as outras polícias também poderem trabalhar e ajudar nas buscas até resultar nessa prisão? A divulgação da foto, inclusive, nós fomos muito cobrados ontem aqui pelos ouvintes, né? Tem que divulgar a foto dele, tem que divulgar o nome, porém, nenhuma imagem, nenhum nome oficialmente foram divulgados para a polícia como o fim de ajudar nas buscas. Até porque, Sheila, a imagem desse homem e o nome, inclusive, nós já temos também. O nome dele a gente só não vai divulgar agora. Ele liga diretamente à identificação da menor, já que ele é um tio, ele é um parente próximo, né? Então, possivelmente, a gente também ainda não sabe qual vai ser o posicionamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, se vai divulgar a imagem desse homem, porque divulgando a imagem dele é mais um fator de exposição para reconhecimento desta criança, ainda mais se tratando de um município pequeno relativamente, né? Quando a gente fala aqui, um município do interior do Espírito Santo, de identificar a vítima. Ainda não se sabe se a polícia vai fazer isso. Você falava anteriormente a respeito de crimes, né, que ele já havia cometido aqui no Espírito Santo. A Sejus, que é a Secretaria de Justiça aqui do Espírito Santo, confirmou que ele já teve passagem pelo sistema prisional por conta de tráfico de drogas. De acordo com a secretaria, este homem, ele tem 33 anos, entrou no sistema no ano de 2011 e ficou no regime fechado até 2017, quando ele foi encaminhado para o semiaberto. Mas ele cumpriu a pena em 2018 e foi colocado em liberdade. Nós temos também informações aqui, Sheila, a respeito da movimentação do Ministério Público Federal e Estadual. Eles abriram agora um procedimento para apurar o vazamento de dados médicos sigilosos e também informações da criança de 10 anos, que engravidou após ser estuprada por este tio. O questionamento da Procuradoria da República foi feito diretamente ao Hospital Universitário, onde ela estava internada antes de ser transferida para o Recife. A superintendente do Hospital Universitário, médica Rita Checon, afirmou que uma sindicância será aberta ainda nesta terça-feira para apurar o caso. Vamos ouvir. Essa menor, ela tinha critérios para abortamento legal, porém, ela não tinha critérios baseados no protocolo do Ministério da Saúde, que estabelece esse limite de idade gestacional e de peso fetal. Baseado nisso, então, houve a negativa do abortamento legal, por não termos condições técnicas, capacidade técnica, o hospital, para conduzir uma antecipação de parto após
22 semanas, como era o caso dessa menina, ou 22 semanas, que não seria mais critério de abortamento legal. A gente tem o outro lado também, né? O médico que acompanha essa criança, ela estava falando, então, portanto, do critério que muito foi questionado ontem, por que o Hospital das Clínicas aqui do Espírito Santo não realizou o procedimento. Foi basicamente o seguinte, para a gente resumir também para os nossos ouvintes, o critério, o protocolo segue até 22 semanas é permitido o abortamento legal. Porém, essa menina, segundo o Hospital das Clínicas, estava com 22 semanas e 4 dias de gestação. Por conta desses 4 dias, foi então que eles adotaram a norma técnica e se recusaram a realizar o procedimento. O médico que acompanha essa criança, o Olímpio Barbosa de Moraes, destacou que ela, inclusive, né, para o médico, a gestação deveria ter sido interrompida aqui no estado do Espírito Santo, ainda para evitar mais risco para essa criança. O protocolo, ele orienta até 22 semanas com segurança, mas não é impeditivo. Não é impeditivo a passar 22 semanas. Não há, a lei permite. Agora, claro que nós devemos interromper antes de 22 semanas. Então, se ela tivesse, o pessoal daí tivesse tomado a conduta de interromper, quando ela chegou na maternidade a primeira vez, que eu acredito que foi dia 8, não tenho impressão, ou um pouco antes, não teria necessidade de viajar para cá. Agora, um detalhe que foi divulgado ontem também, durante essa coletiva, que foi conjunta da Secretaria de Estado da da Secretaria de Saúde com o Hospital das Clínicas aqui de Vitória, porque que eles até responderam em cima de uma fala desse médico, né, do Dr. Olímpio, por que não fizeram isso antes? Quando essa criança ela deu entrada em São Mateus, na unidade hospitalar, a unidade deu prosseguimento a dessa gravidez, inclusive iniciando colocando essa criança num programa de pré-natal, justamente para ter acompanhamento. Foi diante disso e depois que o Ministério Público foi acionado, que a situação foi se revertendo, onde o Ministério Público pediu a interrupção devido a todas essas circunstâncias que a gente vem falando aqui, e a Justiça acatou pela interrupção da gravidez desta menor. A gente também tem aqui, Sheila, foi até ontem mesmo a fala, né, o pronunciamento do juiz da Vara da Infância e Juventude de São Paulo, Dr. Iberê Dias, que destacou que a maioria dos casos de estupro de crianças no Brasil acontece dentro do ambiente familiar. É fazer com que as escolas tenham portas abertas e tenham mecanismos bem desenvolvidos de acolhimento das crianças e de percepção de, no próprio ambiente familiar, e principalmente dentro da casa da vítima, isso é o mais cruel, né? Os estupros acontecem dentro da casa da criança. A criança se vê abusada dentro de casa, ela não tem nem para onde correr. Ela se sente absolutamente desamparada, não tem nem acolhida para denunciar para ninguém, porque se a própria família é quem está praticando o abuso, realmente a criança fica, né, desacorçoada. Então, a escola acaba sendo uma porta de entrada essencial para a gente conseguir identificar esses casos de abuso, de estupro de crianças, e para fazer com que esses abusos sejam efetivamente levados às autoridades. Deixa eu aproveitar, Letícia, que a gente está abordando esse assunto, que entrou a fala do Dr. Iberê aqui, para registrar mensagens de alguns ouvintes que escreveram para cá, e eu agradeço e parabenizo pela coragem, e agradeço pela proximidade, né, pela consideração que essas pessoas tiveram em dividir histórias tão difíceis. Tem um dos nossos ouvintes que pede, obviamente para não ter o nome divulgado, mas ele conta que ele tem 51 anos hoje, ele conta que foi abusado sexualmente na infância, aos 6 anos de idade, tinha uma criação ali um tanto complicada, né, uma convivência um pouco difícil com a família. Ele tentou conversar com a mãe sobre esse assunto e a mãe não o ouviu, também porque era uma outra época, né? Então a introdução desse tipo de tema muito complicada, o tabu muito grande, muito forte, diz aqui o nosso ouvinte. Então eu agradeço pela confiança, por dividir com a gente essa história. Na verdade, mais de uma mensagem, né? Chegaram algumas mensagens por aqui com um teor parecido, e eu convido a outros ouvintes também que queiram dividir esse tipo de experiência tão difícil, que, por favor, nos encaminhe, a gente vai produzir
reportagens a respeito e sempre deixando claro que a identidade vai ser preservada, a gente não vai expor ninguém por aqui, mas que é importante, né, a gente falar sobre esse assunto e criar formas de abertura para introduzir esse assunto nas famílias e também, como disse o doutor Iberê, nas escolas. Fala, Letícia, desculpa te interromper. Não, imagina, Carla, só lembrando também aos nossos ouvintes, esse homem que foi preso, né, o tio da criança que foi preso na madrugada de hoje, ele já tinha um indiciamento desde a última sexta-feira, desde a última quinta, ele foi indiciado pela Polícia Civil aqui de São Mateus pelos crimes de estupro de vulnerável e também de ameaça, e já era considerado foragido. Com o andamento já desta prisão, a prisão foi feita, mas ele já será, com o inquérito da Polícia Civil já concluído, com o indiciamento dele, está agora nas mãos do Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça. Valeu, Letícia. Obrigada pelas suas informações. Espaço aberto aqui para você voltar a qualquer momento, assim como nossa equipe aí em Vitória. Até mais.